Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta. Felipe, eu já sou aluno da USP. Como é que eu posso fazer para mudar de curso? E aqui quando eu falo mudar de curso é dos mais diversos e possíveis cursos. Do curso, sei lá, eu faço pedagogia e eu quero ir para computação. Eu faço engenharia e eu quero ir para biologia, por exemplo, né? Nesse vídeo está valendo tudo. Eu vou fazer assim um vídeo o mais aberto possível. Então vamos tentar aqui responder essa pergunta, que inclusive, como começamos aí o semestre, temos uma nova leva de uspianos e uspianas, essa pergunta tem surgido bastante. Para vocês mudarem de curso, uma vez que vocês já são alunos da USP, para vocês mudarem de curso, existem aí três possibilidades. Nós vamos falar sobre as três, né? Qual que é a primeira possibilidade? E ela é bastante intuitiva. Vocês podem fazer o vestibular de novo. Claro, eu sei que muitos de vocês querem fugir do vestibular agora que vocês já entraram com todas as forças possíveis e imagináveis. Mas assim, é sempre bom lembrar que sim, isso é uma opção. Inclusive o pessoal até existe um termo aí da norma não culta, aí, um apelido que o pessoal dá. Quando uma pessoa já é universitária, ela faz o vestibular de novo, ela entra de novo na mesma universidade, a gente chama isso de rebichar, né? Você voltou a virar bicho daquela faculdade. Então, assim, fazer o vestibular de novo é sim uma possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é a chamada transferência interna. O que é transferência interna? Bem, como eu já sou aluno da USP, eu posso participar do processo de transferência interna, já que eu já estou interno na USP, e mudar o meu curso. E como é que funciona isso? Porque assim, quando a gente fala de transferência interna, é importante vocês terem em mente que cada unidade da USP faz a sua transferência interna, faz o seu processo de transferência interna. E nem todos são iguais. Então, por exemplo, eu sou um profundo conhecedor do processo da transferência interna da Poli, porque eu estou inserido no contexto da Poli. Aí vocês podem me perguntar, pô Felipe, eu queria muito transferir para FAO. Eu faço um curso X aí da USP e eu queria fazer arquitetura na FAO. Como é que funciona esse processo? Bem, de cabeça eu não vou saber, mas vocês podem colocar no Google, por exemplo, transferência interna FAO USP, que com certeza absoluta vocês vão encontrar informações. Porque sempre que alguém me pergunta de algum processo de transferência que eu não conheço, eu ponho no Google e eu sempre acho. Então vocês sempre vão achar, buscando no Google transferência interna, o nome da unidade da USP que oferece aquele curso, tá? E USP também para dar uma agregada aí na busca, tá? Às vezes buscar pelo curso também funciona, mas assim, é importante vocês terem em mente, vamos pegar aqui, por exemplo, o caso da Poli. O processo de transferência interna para a engenharia da computação é junto com engenharia civil, que é junto com engenharia ambiental, porque todos são cursos da Poli. Então, assim, as unidades da USP, né, FAO, Poli, IME, FEFELESH, IO, IB e por aí vai, todas fazem, né, entre os seus cursos, o processo de transferência interna unificado entre os seus cursos. Tá? Não é que todos os lugares da USP fazem o processo junto. Cada um faz o seu, cada um tem as suas datas, mas dentro de cada unidade, esses cursos, né, o processo ele é unificado. Geralmente, pelo que eu acompanho, eu acho que eu só consigo lembrar da Poli como exceção. O processo de transferência interna ele ocorre uma vez ao ano. Geralmente ele ocorre no final do ano, então a inscrição mais ou menos lá para dezembro, janeiro às vezes, né? E esse resultado ele sai até fevereiro do ano seguinte. Tá? Então é isso que acontece na enorme maioria dos casos. Especificamente falando da Poli, o da Poli acontece 2 vezes ao ano. Acontece no meio do ano e no final do ano. Mas novos ingressantes da Poli, eles só podem participar pela primeira vez do processo de transferência interna ao final do primeiro ano. Inclusive, se você é aluno ou aluna da Poli e pensa em transferir de curso, eu já fiz acho que uns 5 vídeos falando sobre transferência interna específica da Poli. Então vocês vão encontrar um monte de material aqui no nosso canal falando sobre o assunto, tudo bem? Então a transferência interna é uma possibilidade. Geralmente, salvo algumas exceções, o processo de transferência interna funciona da seguinte forma.
Eles consideram a média das matérias da USP, do seu curso de origem, tá? E aí eles fazem um ranqueamento, com base no ranqueamento lá, eles te colocam numa classificação, eles tentam te passar a vaga, tá? Alguns podem argumentar, pô Felipe, mas eu vou competir com pessoas de outros cursos que têm matérias diferentes. Sim, realmente isso acontece. Não existe nenhum jeito assim de você normalizar as notas, tá? Antes que alguém pergunte. Então acaba assim tendo essa competição entre pessoas de cursos diferentes com matérias diferentes, mas é o que acontece, tá? Alguns casos específicos de cursos para transferência, eu sei que você tem que fazer uma prova, tá? Eles pedem para você fazer uma prova. Se eu me lembro bem, o curso, por exemplo, de arquitetura da FAO, que é o curso que tem uma... Eu posso estar falando besteira aqui, mas a arquitetura da FAO, atualmente no vestibular, eles têm uma prova específica, não lembro, mas enfim, eu acho que eu tenho quase certeza que na transferência interna para a FAO, né, para arquitetura, você tem que fazer uma prova prática lá que eles pedem, dessa parte de arquitetura. Se eu me lembro bem também, eu posso estar falando besteira, mas isso aí encontra fácil, a ciência da computação, que é um curso bastante cobiçado aí na transferência interna, o pessoal também tem que fazer prova, tá? Pra eles, além da sua nota, lá, das suas notas das matérias, você também tem que fazer uma prova. Então, isso aí vocês conseguem procurar, né? Transferência interna, ciência da computação, IME, USP, vocês encontram tranquilamente isso daí. Tudo bem? Mas o ponto é esse, né? Geralmente, esses processos, eles consideram apenas a média nas matérias da USP, mas eventualmente também vocês podem ter que fazer alguma prova aí relacionada àquele curso. E uma outra dúvida que vai surgir com certeza. Felipe, o fato de eu já ser aluno daquela unidade me dá alguma vantagem? Então, por exemplo, né, eu sou aluno do IME, já sou aluno do IME, eu faço matemática no IME. Eu quero transferir para computação, que também é no IME. Isso me dá alguma vantagem? Eu sei que em alguns casos eles usam isso como critério de desempate. Agora, uma vantagem assim bem definida, ó, primeiro a prioridade máxima é já para os nossos alunos da nossa unidade. Vocês têm que olhar caso a caso, não tem como eu dar nenhuma garantia aqui para vocês, porque realmente eu não lembro de cabeça se tem algum caso que é assim. Mas assim, sobre transferência interna é isso. E aqui eu preciso fazer um parênteses, uma observação assim gigante, fenomenal, que é o seguinte, a poli é diferentona. Não sei porque a poli é diferentona, não sei o motivo histórico por trás da poli ser diferentona, mas assim, de todos os processos de transferência interna da USP que eu conheço, a poli é a única que limita apenas para alunos que já estão na unidade, ou seja, que já estão na poli. Então você faz, por exemplo, sei lá, física, e você fala, Felipe, eu queria transferir para a poli. Você não pode fazer o processo de transferência interna, porque a poli não permite. Você teria então que fazer o processo de transferência externa, que inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas então, a poli ela é diferente nesse sentido. Não sei se tem outros lugares da USP que também são assim. Eu penso talvez, sei lá, será que medicina e direito são assim? Não sei, mas tem esse parênteses aqui para falar para você, porque muitos me perguntam, né? Ah, Felipe, eu faço engenharia no interior. Será que eu consigo transferir para a poli? Conseguir até consegue, mas não pela transferência interna, mas sim pela transferência externa. Tudo bem? Dito isso, então falamos de vestibular, falamos de transferência interna e agora vamos falar de transferência externa. Inclusive fazer o marketing aqui, né? A transferência externa desse ano já abriu, eu vou colocar o link na aba comunidade, caso alguém se interesse, eu vou fazer um post lá também e vou deixar o link lá, mas enfim, quem se interessar aí por transferência externa para a USP, já abriu o processo seletivo deste ano. Como é que é a transferência externa? A transferência externa é para alunos que não são da USP, então eu sou um aluno de um curso de nível superior, tá? Já estou fazendo aí alguma faculdade, e eu quero fazer a transferência externa para entrar na USP. Mas pessoas que atualmente são da USP, são alunos da USP, também podem fazer a transferência externa para entrar em cursos da USP, tá? Inclusive, essas pessoas que já são da USP, elas têm prioridade para desempate, tá? Não é uma prioridade no processo em si, é uma prioridade para desempate. Então, quem se interessar pela transferência externa, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Vocês podem procurar.
E no link que eu vou colocar lá na aba comunidade, tem lá o manual do candidato da transferência externa. Assim como tem o manual do candidato da FUVEST, existe o manual do candidato da transferência externa. Vocês podem olhar lá como é que funciona esse processo. Então assim, essas são as 3 opções aí que vocês podem pensar para mudar de cursos dentro da USP. E eu não posso deixar de falar de um assunto recorrente, sempre me mandam e-mail, sempre me mandam dúvidas, que é a questão da equivalência entre disciplinas. Então, por exemplo, tá passando um carro de som aqui agora. Por exemplo, Felipe, eu fiz 1 ano de física, vou transferir agora para uma engenharia qualquer, não precisa nem necessariamente ser na Poli. Passei no processo, beleza. Eu vou começar do zero? Eu vou começar do 2º ano? Como é que vai ficar isso daí? E assim, gente, eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Vocês conseguirem equivalências entre disciplinas no contexto de uma faculdade pública é um processo muito complicado, porque é um processo que depende do fator humano. Então assim, já fiz vídeo grande sobre isso, mas assim, dando uma leve resumida. Para cada matéria que vocês pedirem equivalência, vai para uma pessoa diferente que vai avaliar se vai te dar ou não. Então, se vocês pedirem 20 matérias para ter equivalência, 20 pessoas aí pelo menos vão avaliar os seus 20 pedidos, né? Cada pessoa um pedido, e cada uma, independente das demais, vai avaliar se você vai te dar ou não essa equivalência. Então assim, eu aqui não posso garantir literalmente nada. A única coisa que a gente garante é a seguinte: se a matéria que você fez e a matéria que você vai pedir tinham, no contexto da USP, a mesma sigla, aí a equivalência é praticamente automática, se não for mesmo automática. Isso é garantido, né? Então assim, alunos, por exemplo, da Poli. Eu faço engenharia civil, eu transferi para mecânica. Bem, cálculo 1, cálculo 1. Física 1, física 1. Cálculo 2, cálculo 2. É a mesma matéria, é a mesma sigla, né? Então assim, você não vai ter que fazer de novo. A equivalência, se ela não for praticamente automática do sistema, ela é automática, né? Realmente eu tô por fora disso daí. Mas nesses casos sim, nesses casos a gente garante que você vai conseguir equivalência. Nos outros casos aí tem que olhar cada situação realmente. Por mais que eu sei que muitos me perguntem, muitos já me perguntaram, o pessoal tem esse anseio, né, de saber. A gente aqui não consegue garantir nada. Realmente não tem como ter nenhuma garantia sobre isso da equivalência entre as disciplinas. Tudo bem? Então o que eu tinha para falar no vídeo sobre transferência era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma pergunta aí, vocês comentem que a gente vai conversando. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.